E hoje o nosso convidado é um cara realmente sensacional, que tem uma grande audiência também. Mas esse cara é um cara sensacional, é um polivalente, mas eu vou apresentá-lo como comunicador. O nosso César Moreno, o César Araújo. Que alegria. Obrigado pelo convite, bola, é uma honra, uma alegria. Tranquilo. Principalmente fazer parte de um programa como esse, que, como você falou, meus pais estão lá ligados. Eu quero mandar um abraço bem grande. Meu pai, seu Pedro, Dona Maria, estão lá no Doutor José Bezerra, onde eu nasci, me criei no conhecido Promorá aqui em Currais Novos. E toda segunda-feira é de lei, é de praxe, estarem assistindo. O programa. E aí é uma alegria enorme participar de um programa, de uma figura como você, que esse ano eu estou completando 24 anos na comunicação. 24 anos já, Não é porque eu tenho muita idade, é porque eu comecei muito cedo. Exato, mas 24 Mais ou menos, 24 anos. Eu comecei exatamente, para ser mais preciso, no dia 31 de dezembro de 1999. Aí eu conto como sendo 2000. Isso é, 2000, exato. 24 anos, exatamente. E aí, ao longo desses 24 anos, quando eu chego na comunicação, eu encontro o Márcio Costa, Evaldo Nogueira, essa galera da pesada aí, que era fonte de inspiração, né? E que é fonte de inspiração. E aí eu sempre admirei, sempre acompanhei e por várias oportunidades a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. Nas campanhas políticas, nas produções de mídia, em estúdio, enfim. Cruzando os corredores. Eu acho que a primeira vez que eu tive contato com você, talvez tenha sido lá no Beto Marciano, no estúdio do Beto. Por ali. Acho que sim. Lembro de você acho que você fazia lá atrás o carro de som da Rede Seridó. Foi ou não foi? Teve essa temporada. Rede Seridó, que então, naquele tempo não era Rede Seridó. Era supermercado Seridózão. São as memórias mais antigas que eu tenho de você. Não tinha a rede, se não falei a memória, completou 20 anos um dia desse aí. Esse ano, completou 20 anos a Rede Seridó. Mas antes, eu já fazia com o supermercado Seridózão, que hoje integra a Rede Seridó. Eu não sei se você já passou por isso, mas a sensação não é nada agradável de estar do outro lado aqui da cadeira. Porque eu sempre, né, Cezinha? Eu sempre fiz... Sempre tá como abordando, perguntando, indagando, questionando. A gente é muito curioso, a gente que é comunicador é muito curioso. Isso. E dificilmente a gente vem para essa posição aqui. Então não é uma posição muito confortável não, viu? mas vamos aqui deixar confortável. Vamos para cá. César, você é currais-novense, né? Nascido e criado aqui em Currais Novos. Sim. Estudou aonde, César? Márcio, É uma família de quantos filhos? Um filho. Você é filho único? Filho único. Filho único. Que beleza, né, rapaz? Dona Maria não teve a coragem que Dona André, não. Eu tô vendo aqui que o negócio aqui, eu vou dizer uma coisa, viu? A gente tava aqui em off, dando uma conversada a respeito do que a gente vai chegar daqui a pouquinho, mas você... Começou perguntando quantos filhos Márcio tinha, né? Aí eu ainda sou campeão, né? Eu tô ganhando de você. Ainda ganho de você. São quantos lá? São 6. São 6, né? São meia dúzia. Meia dúzia. Aí você... Também 4. Mas tudo bem. Daqui a pouco a gente chega nesse assunto lá, aí, porque vamos aqui para a sua infância. Estudou aonde? Márcio, eu fui... Por onde você passou? Primeiras creches, as creches ali do Doutor José Bezerra, do Promorá, né? Eu tenho algumas lembranças. Não lembro de muita coisa da minha infância, mas a creche eu lembro, algumas professoras da creche eu lembro. Quem, por exemplo? Por exemplo, professora Célia, professora Eliane, da creche. Isso. Né? E aí, professora Lúcia, casada com Cosme, taxista. Algumas figuras eu ainda lembro. E aí o tempo foi passando, eu vou estudar na Escola de Nossa Senhora. Ainda é uma escola muito respeitada, tradicional aqui da nossa cidade, né? Isso. Então eu sou matriculado lá e aí eu passo 8 anos estudando. Naquela época não tinha o 9º ano que tem hoje, era até a 8ª série. Até a 8ª série. Mas a Escola Nossa Senhora tinha 8ª série? Até a 8ª série. E era, César. E aí eu fui os 8 anos. Primário e ginásio. Sem reprovar. Primeiro, era só primário. Era o primário, e depois o primeiro grau e o segundo grau, né? Aí depois eu vim fazer o primeiro, segundo e terceiro ano no Capitão Morgalvão. No Capitão Morgalvão. Então eu só estudei, assim, depois das creches em 2 escolas e nunca fui reprovado. Isso. Era meio que um CDFzinho ali. Não era tão CDF, mas eu gostava de prestar atenção, de aprender e sempre ali a nota 8, 9.
a 10, era do meio da sala. Não era o da frente, mas também não era o de trás. Então nunca foi com um 3ão, não. Um 4 não, era só ali no 8, 9? Sim. Então era um menino de ouro. É um menino de ouro. Lá ele. Certo, muito bem, César. Aí, e praticava algum esporte? Márcio, eu nunca fui bom de bola. Nunca fui bom de bola. Não, eu comecei no futsal, depois fui pro handebol, e aí o cara, quando não se dá muito bem com os pés, o cara vai logo pras mãos. Aí fui ser goleiro. De handebol? De futsal e depois de handebol, mas nunca joguei nenhum jogo, digamos assim, de competição. Não era minha praia, não. Nunca participou de um gerne? Não era sua praia, não. Quem eram seus amigos ali mais íntimos ali, quando você estudava na Escola Nossa Senhora? Assim, uns 3 camaradas que você não consegue esquecer. Rapaz, tem uma turma, inclusive tem um colega que aí hoje o meu contato mais é com os pais dele, né? Porque era um amigo assim, bem parceiro mesmo. Inclusive, nessa história de estudar na Escola Nossa Senhora, quem é de Currais Novos vai saber, sempre morei minha vida inteira no Doutor Zé Bezerra. E aí, é isso que eu ia falar, viu, César? A distância, seus pais vinham deixar você, era? Não, no início, acho que eu vinha de mototáxi, né? Mototáxi, e voltava, mototáxi. Naquela época era muito forte. Mototáxi, né? Depois teve o famoso Borborema, não sei se o pessoal vai lembrar, um ônibus de Jandi, acho que era laranja. Lembro demais. Pois é, então aí ele fazia o ticket e você comprava o ticket. Você não pegou, foi o ônibus de Tagino. Não. Porque primeiro quem botou a lotação, a linha foi Tagino. Pois é. Aí depois Tagino não deu mais certo, aí entrou Jandi com o Borborema. Então a gente comprava a cartelinha de ticket, era um ticket para ir, outro para vir. Enfim, aí eu fazia esse caminho, depois de mototáxi, depois ônibus de Jandi, fui crescendo e comecei a vir. Eu tinha 3 primas que estudavam na escola, maiores que eu, então já pegava companhia e vinha. Isso. E depois comecei a fazer sozinho. E aí, quando eu comecei a fazer sozinho, tinha um colega que morava por trás do hospital, ali, Rua Carnaval dos Dantas, eu não lembro precisamente. Eu sei que o nome dele é Ananiel, filho do Agenor, que trabalha na Nona Dired, e, enfim, seus familiares, né? E aí a gente encontrava ali. Eu vinha descendo na Teotônio Freire, encontro com ele saindo na Carnaúba dos Dantas, ali perto do hospital. Então a gente descia e era um amigo, um parceiro, a gente conversava e aí foi avançando nas séries. Acho que a gente estudou até terminar a 8ª série. Depois eu fui para o capitão, ele tomou outro destino, mas tinha uma turma. Aí eu lembro de João Batista, eu lembro de Jales, eu lembro de, inclusive esses dias tinha o Pedro Julião, enfim, o Wendel, acho que estudou na Escola Nossa Senhora, a mãe de Wendel lecionou lá. Então, assim, tem algumas lembranças e alguns amigos. Hoje eu não lembro de ter, posso até ter, mas não estou lembrando agora de alguém que fez parte da minha infância que hoje vive no... Às vezes outro encontro com uma menina chamada Hélida, que é enfermeira na UPA, a gente troca uma figurinha. E tem um detalhe, que nem todo mundo sabe, está me assistindo, que meu nome é Messias César Silva Araújo. Então, os colegas de escola, se me encontrarem na rua hoje, não me chamam de César. Por mais que Messias. A figura pública tenha tomado uma proporção, né? Mas todo mundo só me chama de Messias. Então, tem essa curiosidade aí. Messias pra lá, Messias pra cá. Quando chama, já foi da escola. E os professores se encontram com você ainda? Vez ou outra, Celestina. Tudo bom, Messias? Neulimar e tantas outras figuras, e pelo nome, Messias, não Messias. É primeiro, a escola é primeiro nome, né? Inclusive, esse ano eu levei uma das minhas filhas, foi o primeiro ano de escola, e aí a professora resolveu chamar ela pelo primeiro nome, que é Isabela. Em casa a gente só chama ela de Mariana, que é o segundo nome. Eu digo, você vai enfrentar dificuldade, porque ela não sabe nem quem é Isabelle na fila do pão. Isso. A gente só chama ela de Mariana. Mas parece que ela conseguiu colocar na cabeça dela que ela é Isabelle. Isabelle. César, mas um menino danado ali pelo bairro José Bezerra, era um menino sempre muito bem comportado, filho único, sempre era mais, né, o cuidado era redobrado, né? Márcio, eu hoje, inclusive, eu uso isso para contar essa história, né, e contextualizar com os dias de hoje. Eu digo o seguinte, que antigamente o maior medo dos pais era droga
E era a violência, o maior medo. Era. Né? O medo do filho ter contato com a droga e o medo do filho sofrer alguma violência, né? Sofrer alguma violência de rua. Isso. E aí, eu sendo filho único, morando num bairro que naquela época era considerado perigoso, uma periferia. Isso. Então, minha mãe me guardou mais, me fechou mais ali. Né? Isso. E aí eu fui. A lembrança que eu tenho é de ser um garoto comportado, tranquilo, na escola tudo sossegado. E na rua brincava e tal, mas. Nem na rua eu ia. E era? Na época lá era, acho que você sabe, cerca de vara. Isso. O conjunto tinha acabado de ser criado. E aí era cerquinha de vara, eu ficava lá dentro, os meninos brincando na rua e eu ficava. E essa foi a experiência de ver os meninos brincando na rua. Não ia muito pra rua, não. Você não ia, não. Quando chegava na escola também. Então, sua adolescência, como foi? Aí a adolescência foi ali. Olha, por isso que eu digo que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu vendo a experiência, a vida, a história dos meus pais. Meu pai é agricultor. Isso. Até hoje é. Minha mãe... Para a agricultura você não quis ir? Não sei, acho que começou tão cedo outras coisas da minha vida que eu não tive muita oportunidade, eu não tive muita escolha de ir lá. De ir. Eu gostaria de ir mais. Certo. Mas infelizmente as coisas vão me tomando tempo que eu não consigo ir. Mas aí meu pai é agricultor, minha mãe também é agricultora, mas veio para a cidade quando casou e aí se tornou cabeleireira. Isso. E aí sempre aquela luta, aquela peleja, um casal tentando sustentar a casa, manter a casa ali. E eu fui vendo aquilo e o desejo que nasceu mais cedo em mim foi de ajudá-los financeiramente. Como é que eu faço? Eu lembro disso, né? Eu queria ajudar eles financeiramente, diminuir essa carga financeira de casa. E olha que é uma família de 3 pessoas. Hoje em dia eu não sei dizer se é muito puxado, se não é puxado financeiramente, mas naquela época, outro tempo, outra economia, enfim, agricultura, enfim. E aí eu comecei eu virei a chave muito cedo, que até hoje eu tenho essa chave virada aqui, dizer o seguinte: quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente sai daquele quadrado ali, vai ao encontro das pessoas e que tem contato, e que tem relacionamento, e que as pessoas veem você, e que você mostra para as pessoas que você tem desejo de trabalhar, mais a coisa acontece. Isso aconteceu lá atrás e eu hoje ainda digo, quem eu encontrar um jovem, eu digo, olha, se mexa, vá ao encontro das pessoas. Quem não é visto não é lembrado. E aí as pessoas vão ver você e vai surgir a oportunidade. Então começa a fazer alguns cursos. Na época o prefeito, ali por volta dos 14, 15 anos, na época o prefeito era Geraldo Gomes. Certo. E aí onde hoje é o Logos, era o Colégio Arco-Íris, eu não sei se você lembra. Isso, lembro. Era uma instituição... Lembro. Meio que era até um prédio abandonado que eles reestruturaram e começaram a oferecer cursos do Senac ali. E aí eu encontrei um meio de fazer uns cursos ali, acho que fiz dois cursos. Já com 14 anos? 15, 16 anos, mais ou menos. E aí eu vou e faço 2 cursos com o Romildo do Pastelão. Certo. Não sei se ele já esteve aqui. Isso. Fiz de salgados e de bolos. E exatamente no fim desse curso, com presença de governador, deputado, aquela coisa, prefeito. Então o Valdinho da rádio Antena 3 FM, que hoje infelizmente não funciona mais, Valdinho vai na cobertura, que você sabe que a gente que é de rádio tem isso, né? Vai fazer a cobertura. Isso. Então o Valdinho, enquanto sendo diretor lá da rádio Antena 3 FM, vai acompanhar do Luiz Roberto, fazer a reportagem. Isso. E aí, uma das pessoas que estava fazendo o curso junto comigo, chamada Nininha, ao longo do curso, antigamente tinha muito isso, né? Tem a voz grave, a voz pesada, então é para ser locutor de rádio. Isso. E eu, um moleque que tinha ali 14, 15, 16 anos, já tinha voz grave. Então o pessoal começou ao longo do curso a me colocar para ler as partes da apostila do curso. Isso. E no final, chega Valdinho e Luiz Roberto, ela vai lá, cochicha no ouvido dele e diz, dê uma oportunidade desse menino. Olha aí, certo. E Valdinho chega para conversar comigo. Eu louco para trabalhar, seja do que fosse. Isso. Eu queria trabalhar. Ele precisando lá. E aí a rádio comunitária tem aquela configuração de pessoas que fossem voluntárias, que quisessem aprender. Isso. Ele vem e conversa comigo, eu fui pego de surpresa, mas aceitei. Fui lá na rádio, conversei com ele, a gente alinhou e eu comecei dias à frente fazendo com, acho que você vai lembrar, Chaga Silva. Chaga Silva. Fazia um programa chamado... Me dá um tempo aí agora, sim.